Olá, crianças, bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma aula. Estamos começando mais uma semana. Na aula de português de hoje, faremos a correção da tarefa de casa do caderno 4 e logo em seguida faremos uma atividade também no caderno 4, ainda sobre Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Antes de mais nada, começando a nossa manhã com o nosso momento de oração. Mais um dia que se inicia e quero te agradecer e pedir que me cubra de força, saúde, paz e muito amor. Entrego minha vida, assim como os meus familiares, em tuas mãos. Cuida de nós e nos livre de todo mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que vocês abram agora o caderno 4, nas páginas 42 e 43, para acompanhar a correção. Começando, pessoal, na página 42 do caderno 4, letra B. Complete a ficha de acordo com o texto. Depois, no espaço reservado, desenhe o personagem conforme a descrição. Para quem está lembrado, o texto, o qual a questão faz referência, é um texto que fala sobre a personagem Narizinho, né? Então, vocês irão preencher essa ficha com as informações sobre a personagem. Nome, Lúcia. Então, espero que todo mundo tenha colocado aqui no nome o nome da personagem, Lúcia, que tem como apelido Narizinho. A idade dela, 7 anos. Características físicas. Vocês podem colocar que ela tem o nariz arrebitado, que a sua pele é cor de jambo. Percebam, pessoal, que nós usamos para poder caracterizar os personagens adjetivos, tá bom? Então, nariz arrebitado, arrebitado é uma adjetiva, uma característica. Pele cor de jambo está caracterizando a cor da pele de Narizinho. Então, essas são as principais características físicas que o texto traz sobre a personagem. Nome, Lúcia, apelido Narizinho, idade 7 anos, características físicas, nariz arrebitado e pele cor de jambo. Este espaço que está em branco, vocês deveriam fazer a ilustração da personagem, desenhá-la. Questão número 7. Uma descrição tanto pode falar dos traços físicos, que é a aparência, por exemplo, o nariz arrebitado do narizinho, como o jeito de ser de um personagem ou pessoa real. Releia o trecho. Emília. Uma boneca de chita e óleo de retrose, feita pelas mãos de tia Anastácia. É uma boneca que anda, fala e pensa como gente esperta, inteligente, rebelde e corajosa. Emília é independente e tem muita personalidade. Circule as expressões que destacam características físicas da personagem Emília. Então, o que é que tem nesse trecho que caracteriza a personagem Emília fisicamente? Ou seja, aquelas características que você observa só em olhar. Por exemplo, boneca de chita e olhos de retrós. Quem não circulou ainda, circule agora. Boneca de chita e olhos de retrós. Somente essa, tá bom, pessoal? Só circule. Nós só temos apenas essa característica física, que é aquela que a gente só de bater o olho já reconhece. Boneca de chita e olhos de retrós. Na letra E, nós vamos sublinhar as palavras que descrevem outras características.
jeito de ser, habilidades. Aqui, pessoal, na letra B, iremos sublinhar as características psicológicas que demonstram o jeito de ser da personagem, suas habilidades, sua forma de se comportar. Então, anda, fala, pensa como gente esperta, inteligente, rebelde e corajosa. É independente e tem muita personalidade. Então, quem não sublinhou ainda sublinha. Anda, fala, pensa como gente esperta, inteligente, rebelde e corajosa. É independente e tem muita personalidade. Então, você deve sublinhar isso como resposta. Na página seguinte, letra C, nós temos: ligue os nomes substantivos às qualidades ou características usadas para descrevê-los. Essas qualidades ou características são os adjetivos, tá bom? Ou locução adjetiva. Quais são as características da Emília? Esperta, inteligente, rebelde, corajosa, independente. Repetindo, confira se você ligou tudo. Para Emília, esperta, inteligente, rebelde, corajosa, independente. Para boneca, boneca de chita e olhos de retrosa. Então, perceba que para a boneca só é um: olhos de boneca de chita e olhos de retrosa. O restante que sobrou, de esperta, inteligente, rebelde, corajosa, independente, todos você deve ligar para a Emília. 8. Complete o quadro consultando o texto. Escreva frases e não apenas palavras ou expressões. Nome do personagem, características físicas, outras características. Nome do personagem. Aqui nós vamos usar, pessoal, escolher personagens. Vocês deveriam ter escolhido personagens do texto. Eu escolhi aqui, por exemplo, o Visconde. Então, a minha resposta ficou: ele se chama Visconde de Sabugosa. É o nome do personagem. Ele se chama Visconde de Sabugosa. Suas características físicas: ele é feito de uma espiga de milho. Então, seu corpo é feito de uma espiga de milho. E outras características do Visconde: se comporta como gente, é um grande cientista e inventor, é considerado um sábio, pois está sempre criando novidades ou lendo. Então, aqui, quem não colocou sobre o Visconde, se colocou sobre a Emília, Narizinho, Pedrinho ou qualquer outro personagem do sítio, também está valendo, tá bom? O nome do personagem, suas características físicas, aquela que você pode observar, que você pode ver, e as outras características são aquelas que mostram como ele se comporta, como ele age, se é educado, se não é educado, se é bem-humorado, se é mal-humorado, se é tímido, se não é. 9. Escolha um colega e observe-o bem. Depois, nas linhas abaixo, descreva as características físicas e o modo de agir dele. Por fim, leia em voz alta a descrição que você fez, para que os outros colegas da sala tentem adivinhar de quem se trata. Bem, infelizmente, essa questão nós não podemos fazer usando os nossos colegas. Se bem que eu imagino que vocês já conheçam bastante seus colegas de sala de aula. Então, perfeitamente você poderia ter escolhido algum colega seu, que você lembre bastante dele, e descrevesse as suas características físicas e também o modo dele agir. Mas caso você não conheça nenhum colega seu ainda, de repente você é novato no 5º ano, não tem amizade com nenhum colega do 5º ano, você pode escolher, de repente, um parente seu e tente descrevê-lo, tá bom? Para que você não deixe sua questão em branco. Certamente, quem responder a questão 9
utilizou bastantes adjetivos, porque são os adjetivos que fazem com que nós possamos caracterizar um ser, uma coisa, um objeto, uma pessoa, tá bom? Então, aqui na nona questão, a resposta pessoal. Vocês irão agora abrir o livro na página seguinte, que é a página 44. Um leitor experiente consegue identificar, antes mesmo da leitura, se um texto é uma história, uma notícia, uma propaganda. Ele também pode ter ideia do assunto que vai ser tratado. O que você acha que vai ler agora? Leia o título e o nome do autor. De que sítio parece que o texto trata? Começa a mudança para o sítio. Bem, pelo texto, pela forma como o texto está organizado, vocês acham que aqui nós temos a contação de uma história, é uma notícia, uma propaganda? Pelo desenrolar do texto, ó, você observa que aqui será contada uma história, né? E que história será essa? E qual é o personagem? Qual é o nome do autor? Leia o título e o nome do autor. Se você observar, lá na página 45 tem o nome do autor, que é o Monteiro Lobato, tá bom? Então acompanhe agora a leitura aí na sua casa. Começa a mudança para o sítio. O pequeno Polegar veio puxando a fila. A mudança dos famosos personagens constituiu uma longa festa para a Dona Benta e os meninos. Horas e horas passavam debruçados na cerca, vendo chegar aquele povaréu maravilhoso, as princesas com suas damas de companhia e a criadagem, os anões carregando todas as peças do castelo de Branca de Neve, Capinha Vermelha, puxando a casa de sua avó, comida pelo lobo, mudança completa. Peter Pan trouxe tudo o que havia na terra do nunca, até o mar onde divagava a Baía dos Mares, do Capitão Gancho. E os índios também. Lá estão os índios da Pantera Negra, observou Emília ao ver chegar o bando de guerreiros cor de cobre. E aquilo lá longe, indagou Pedrinho, apontando para uma menina com um bandão de esquisitices atrás. Mas reconheceu-a logo. É Alice. Vem com o bando todo. Tenderton, o gato careteiro, Coelho Branco, a tartaruga. Tia Anastácia também não saía da cerca. Credo, sinhá. Que vai ser de nós de hoje em diante? Quanta estripulia, meu Deus! Se isto desta vez não pegar fogo. Quindim olhava por cima da cerca sem compreender coisa nenhuma. Mas o burro falante que estava ao seu lado, e era sabidíssimo, e explicando a situação contando quem era este ou aquele. Oh, exclamou o burro quando viu chegar Dom Quixote e Sancho, um montado no rinoceronte e outro no burrico. Vou ter, afinal, dois bons companheiros. Uma ideia lhe veio à cabeça. Convidar aqueles personagens de 4 pés para ficarem aquém da cerca, no seu pastinho. Pensou e veio propô-lo a Dona Benta. O pasto é muito grande para um só. Há lá capim para 3 e ainda sobra. Bem precisado anda rocinante, de um bom sossego no pasto. Dona Benta achou que sim, mas tudo dependia de Dom Quixote e Sancho. Tinha de consultá-los. Os personagens vinham vindo sem interrupção com a enormíssima bagagem dos castelos e palácios maravilhosos. Aquelas terras ordinaríssimas, onde só havia saúva e sapé, começaram a transformar-se como por encanto. Branca de Neve começou a levantar o seu castelo no lindo vale que dava frente para o sítio. Pedrinho estava maravilhado com a transformação das terras novas. Um puro milagre aquilo, tudo mudado. Castelos e mais castelos, palácios e mais palácios e árvores enormes, velhíssimas, que ele nunca vira por lá. E lagos azulíssimos e torrentes de água espumejante alvíssima,
e despenhadeiros de pedras nuas e jardins maravilhosos. Até aquela famosa casa feita só de doces que Hansel e Gretel descobriram na Mata Virgem foram transportadas para lá. Nós temos aqui uma pequena biografia do Monteiro Lobato, que diz: Monteiro Lobato nasceu em 1882 em Taubaté, São Paulo. Formou-se em Direito e, em 1918, fundou a própria editora. Esse fato foi muito importante para a produção de livros no Brasil. Em 1921, Lobato começou a escrever livros para crianças, tornando-se um dos mais importantes escritores brasileiros de literatura infanto-juvenil. E ele morreu em 1948. Coloque agora na página 146. Nós temos a primeira questão, que não está aparecendo aí na sua tela, mas você pode acompanhar no seu módulo. Onde se passa a história? É a primeira questão. Então, essa história que eu acabei de ler para vocês, ela se passa no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, responda questão 1. Sítio do Pica-Pau Amarelo. É o local onde essa história se passa. 2. No texto, que nome se dá a esse lugar? Terra do Nunca ou Terras Novas? Tem um trechinho que fala exatamente isso. Especialmente lá na página 45, no último parágrafo. Veja só. Pedrinho estava maravilhado com a transformação das terras novas. Então, como se dá o nome desse lugar? Terras Novas, segundo quadrinho. Quem não marcou, marque agora. Como você pode perceber, vários moradores do Sítio do Pica-Pau Amarelo são mencionados no texto. Escreva o nome do personagem a que cada informação se refere. O neto da dona do sítio, quem é? É o Pedrinho. Muito bem. A dona do sítio, Dona Benta. Todo mundo agora escrevendo. Quem é o sábio do sítio? O sábio é o burro falante. O sábio é o burro falante. A cozinheira é a tia Anastácia. Tia Anastácia é a cozinheira. A falante boneca de pano, todo mundo já sabe que é a Emília. E o doce rinoceronte do sítio é o Quindim. Quindim é o rinoceronte. Lembrando que vocês devem escrever o nome dos personagens com letra maiúscula. Pedrinho, Benta, Burro Falante, Tia Anastácia, Emília e Quindim. Questão número 4. Dois dos personagens mais conhecidos da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo não são citados no texto. Vocês sabem quais são eles? Pessoal, lembrem-se que dois personagens não foram citados no texto. Quais são eles? Bem, pessoal, os personagens que não foram citados foram Narizinho, que é a neta de Dona Benta, e o Visconde de Sabugosa, que é o boneco feito com sabugo de milho. Então, quais dois personagens que são conhecidos, mas não foram citados no texto? Narizinho e Visconde de Sabugosa. Narizinho e Visconde de Sabugosa. Questão 5. Releia o trecho. A mudança dos famosos personagens constituiu uma longa festa para Dona Benta e os meninos. Quem são os meninos que o narrador se refere? Certamente a Dona Benta, pessoal, se referia aos seus dois netos, Narizinho e Pedrinho. Então, quem são os meninos a que o narrador se refere? Pedrinho e Narizinho. Passando agora para a página seguinte, página 47, nós temos. E os famosos personagens, quem são eles? Observem que essa história ela trata
de muitos personagens de outras histórias já conhecidas. Então, e aqui os famosos personagens, quais são? São os personagens de outras histórias e fábulas. Aí, se você quiser mencionar alguns exemplos, você pode mencionar. Por exemplo, o Peter Pan, pode mencionar a Branca de Neve, pode mencionar o Pequeno Polegar, a Capinha Vermelha, que é a Chapeuzinho Vermelho, e outros mais. A que mudança o narrador está se referindo? Que mudança é essa que o narrador está se referindo, pessoal? É a mudança dos personagens de outras histórias que estão chegando onde? Estão chegando no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a que mudança está se referindo? A mudança que os personagens de outras histórias estão fazendo. E a chegada de outros personagens no sítio do Pica-Pau Amarelo. A chegada de outros personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Questão número 6. Entre os personagens que se mudam para o sítio e que são mencionados por Lobato, quais você reconhece nas imagens abaixo? Em dupla, responda apontando os trechos. Aqui nós temos duas informações. A primeira informação fala sobre Peter Pan e a segunda informação sobre Alice. Bem, aqui, pessoal, uma resposta pessoal. E como tem esse balãozinho aqui amarelo, é só para vocês comentarem. Se estivéssemos presencialmente, certamente agora vocês iriam opinar. Quem já assistiu, quem não assistiu ainda, que trecho do filme ou que personagem você gosta mais, se é o Peter Pan ou se é a Alice. Quais os motivos que fazem você preferir mais um do que o outro, tá bom? Mas certamente você conhece Peter Pan e a Alice no País das Maravilhas. Bem, essa questão não precisa responder nada por escrito. Coloca agora na página seguinte, que é a página 48. Na letra C também tem mais outro personagem. Esse aqui, para quem não conhece, é o Dom Quixote. Dom Quixote é esse que está montado no cavalo, e esse que está montado no burrico é o Sancho Pança, tá bom? Dom Quixote e Sancho Pança são famosos personagens criados pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes. Na história, o amalucado e sonhador Dom Quixote, ou cavaleiro da triste figura, sai em busca de aventuras com seu criado e sensato companheiro Sancho Pança. Quais os famosos personagens abaixo não são mencionados no texto de Monteiro Lobato? Então, nós temos aqui 6 alternativas. Branca de Neve, Os Sete Anões, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, Robin Hood e João e Maria. Quais que não aparecem? Não aparecem Pinóquio, não aparece Patinho Feio e não aparece Robin Hood. Aparece Chapeuzinho Vermelho? Aparece com outro nome. Qual o nome? Capinha Vermelha. Aparece João e Maria? Aparece, só que também com outro nome. Você pode perceber isso? Tem um trecho que o texto fala exatamente os dois personagens, especialmente quando ele fala da casinha de doces. Pronto, lá no finalzinho da página 45, você observa na última linha o nome dos dois personagens, Hansel e Gretel, que é João e Maria. Então, resposta da questão 7 é Pinóquio, Patinho Feio, Robin Hood. São as 3 histórias, os 3 personagens que não foram mencionados no texto. Aqui você pode observar a ilustração do Pinóquio e aqui a ilustração do Robin Hood. Passando adiante, você vai observar a questão 8. Vamos recordar o desfecho do texto lido. Pedrinho estava maravilhado com a transformação das terras novas. Um pulo milagre.
Um puro milagre aquilo, tudo mudado. Castelos e mais castelos, palácios e mais palácios e árvores enormes, velhíssimas, que ele nunca vira por lá. E lagos azulíssimos e torrentes de águas espumantes, espumajante, alvíssima, e despenhadeiros de pedras nuas e jardins maravilhosos, até aquela famosa casa feita só de doces. Aqui na letra A, pede que nesse espaço você faça um desenho para representar a cena. Que cena? A cena que é descrita aqui neste parágrafo. Observe que fala de castelos, palácios, lindos lagos azuis com águas espumejantes, branquíssimas, alvíssimas, jardins maravilhosos, uma casa feita só de doces. Então, neste espaço, você vai usar a sua imaginação e vai fazer aqui um belo desenho que represente este parágrafo, tá bom? Vai desenhar agora? Daqui a pouquinho você faz o desenho. Iremos responder logo a página 49, aliás, a página 50. Quando nós concluirmos a página 50, você volta para 49 e faz o seu desenho. Coloque agora na página 50. O texto começa a mudança para o sítio. Faz parte do primeiro capítulo de uma obra escrita para o público infanto-juvenil. Complete a explicação abaixo com as palavras do quadro. Então, você tem aqui algumas palavras. A sua missão agora é encontrar o espaço adequado para cada uma. Você pode anotar aqui do lado na ordem correta, tá bom? Já que não tem espaço para você escrever a palavra no pontinho preto. Primeiro encontrem as palavras e depois vocês aguardem que já já eu faça a correção. Vejamos agora a correção. Contos infantos juvenis são textos curtos. Então, aqui, o primeiro pontinho preto é a palavra curtos. São textos curtos, ou seja, são pequenas histórias em que os personagens vivem uma série de acontecimentos. Quem conta é o narrador. E a história é o personagem. Em alguns contos, o narrador é um personagem da história. Então, eu vou falar aqui a ordem. Atenção. Contos infantos juvenis são textos curtos, ou seja, são pequenas histórias em que os personagens vivem uma série de acontecimentos. Quem conta a história é o narrador, e em alguns contos o narrador é um personagem da história. Então a ordem das palavras é curtos, personagens, acontecimentos, história, narrador, personagem. Mais uma vez, curtos, personagens, acontecimentos, história, narrador, personagem. Questão 10. Releia os dois parágrafos e observe como o narrador reproduziu a fala dos personagens. O pasto é muito grande para um só. Há lá capim para 3 e ainda sobra.
Bem precisado, anda rocinante, de um bom sossego no pasto. Dona Benta achou que sim, mas que tudo dependia de Dom Quixote e Sancho. Tinha de consultá-los. Que tipo de discurso foi utilizado em cada um desses parágrafos? Discurso direto ou discurso indireto? No primeiro parágrafo, você percebe aqui a presença de um travessão, indicando a fala de um personagem. Então, aqui o próprio personagem está falando. Isso é um discurso direto. Quando o próprio personagem fala na história, é discurso direto. Observe aqui a presença do travessão, indicando a fala do personagem. Já no segundo parágrafo, o narrador está falando pela personagem. O narrador está tomando aqui o papel da Dona Benta, está descrevendo o que a personagem estava falando, o que caracteriza o discurso indireto. Então, primeiro parágrafo, discurso direto. Segundo parágrafo, discurso indireto. Direto e indireto é a ordem. 11. Qual das afirmações se refere ao narrador da história que você leu? O narrador tanto observa e conta os acontecimentos como participa deles, pois é um dos personagens da história, ou o narrador observa e conta os acontecimentos, mas não participa deles. Primeiro ou segundo quadrinho. Fazendo uma leitura atenta do texto, você percebe que em nenhum momento o narrador participa como personagem da história. Ele apenas conta os fatos observados por ele. Então, ele apenas conta, mas não participa. Ou seja, segundo o quadrinho, o narrador observa e conta os acontecimentos, mas não participa deles. 12. Para que tipo de leitor Monteiro Lobato escreveu suas histórias? Explique. Se você observar lá na página 45, no final do texto, tem a biografia, onde ele fala que o seu principal público são as crianças e os jovens, crianças e adolescentes. Para que tipo de leitor Monteiro Lobato escreveu suas histórias? Público infanto-juvenil, crianças, jovens. Lembrando que o Monteiro Lobato é o pai da literatura infantil, porque na época que ele escrevia, ele era um principal autor, escritor, que se preocupou em escrever histórias direcionadas ao público infantil, que até então ninguém tinha pensado em escrever histórias, livros destinados exclusivamente para as crianças. Então ele foi o primeiro. Apesar de ele ter feito também obras para o público adulto, mas ele é mais conhecido pelas obras infanto-juvenis. Então, essa pode ser a explicação que você pode colocar aqui para a segunda resposta. Então, ele escreveu para o público infantil, infanto-juvenil, crianças, jovens, e explique. Você pode colocar que ele sempre foi preocupado em escrever histórias para este público. Agora você vai voltar na página 49 e neste espaço aqui em branco você vai desenhar a cena que está sendo narrada aqui neste parágrafo. Castelos, palácios, um lago azul com águas espumagentes, com pedras nuas, jardins maravilhosos e até aquela famosa casa feita de doces. Então imagine a cena e faça seu desenho aqui. Não é necessário que me envie a foto dessa atividade, tá bom? Deixou alguma questão em branco? Assista mais uma vez, acompanhe a correção para que você possa deixar a sua atividade concluída. Eu vou deixar uma atividade de casa que vai estar no agendamento e na agenda do dia. Fiquem com Deus e até a próxima aula.